Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu tô fazendo esse vídeo para responder uma pergunta de um seguidor daqui do canal a respeito de um vídeo que eu fiz tem mais ou menos um mês, onde eu falava para vocês que eu agora ia ficar morando aqui em Portugal até o começo de setembro. E aí esse seguidor me fez a seguinte pergunta: é possível ser residente na Espanha e também em Portugal? E ele até escreveu: eu tô chegando aqui de paraquedas, com certeza era uma pessoa que não me acompanhava há mais tempo e não sabia que eu tenho a cidadania europeia. Então vamos começar por partes. Eu queria deixar bem claro isso para vocês. Uma pessoa que é cidadão europeu, eu já falei isso em alguns vídeos e volto a dizer isso outra vez. Quem é cidadão europeu, ele pode viver perfeitamente em qualquer outro país da União Europeia sem nenhuma necessidade de autorização, sem nenhum visto de estudante, visto de trabalho. Ele pode viver nesse país perfeitamente. Agora, se uma pessoa ela vem, por exemplo, um brasileiro vem para morar na Espanha, ele consegue a residência espanhola. Ele, com essa residência espanhola, ele não pode vir para cá, para Portugal, e começar a querer residir aqui em Portugal. Eu não sei se vocês conseguiram entender essa diferença. Quando a gente é residente em um país, eu hoje em dia sou cidadã portuguesa, mas com residência na Espanha. A minha residência hoje em dia é na Espanha. Eu posso sim estar aqui em Portugal, morando aqui em Portugal sem problema nenhum, por eu ser cidadã europeia, como eu poderia estar morando na França ou na Alemanha durante algum tempo, sem nenhum problema. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado muito com esses termos, não é? Eu, como falei para vocês, a minha residência é espanhola, então eu queria deixar isso bem esclarecido para vocês. Muitas pessoas podem ter essa dúvida, não é? Muitos brasileiros que têm vontade de vir para a Espanha, por exemplo, podem pensar: eu agora consegui a residência, imagina, eu tenho a residência portuguesa e agora eu quero ir para a Espanha, eu posso ir com essa residência? Não, essa residência ela só é válida para o país que você tá. Claro que você, imagina, você tá residindo, por exemplo, você é um brasileiro e tá residindo na França e quer passar alguns dias de férias em outro país da comunidade europeia, não tem problema nenhum, você também pode passar férias, mas mudar a tua residência da França, por exemplo, para a Espanha, não, aí nesse caso você teria que começar todo esse processo na Espanha, que seria primeiro o empadronamento e essa sequência toda. Por isso é que eu acho que esse vídeo vai ser de muita importância para as pessoas que muitas vezes se confundem. Não confundir a cidadania com a residência. Um cidadão europeu tem direito de viver em qualquer outro país. Um residente em algum país da Europa só vai ter direito de residir, só vai ter direito de viver nesse país que ele tem a residência. Se ele quiser mudar de país, ele vai ter que encontrar um emprego, se estabelecer nesse novo país e aí sim ter a nova residência desse país. Eu achei que seria muito importante esclarecer esse ponto para vocês, porque muitas pessoas podem ficar com essa dúvida. Imagina, se eu não tivesse a cidadania europeia, não é a cidadania portuguesa, e eu viesse diretamente do Brasil para a Espanha, e eu adquirisse aí a residência espanhola, eu não poderia ficar aqui em Portugal morando quase 3 meses ou o tempo que fosse, porque eu não teria residência aqui. Dá para vocês entenderem esse ponto que é importante? Porque imagina, do momento que a pessoa é estrangeira e vai para um país, você tem que residir nesse país. Você pode sim vir para outro país, como por exemplo, ir para a França, ou ir para Portugal, ou ir estar na Espanha e ir para a Itália, enfim, ir para a Alemanha, mas você pode ir para passar férias, uma semana ou assim, conhecer o país, mas não para residir aí. Para residir aí, você tem que estar trabalhando nesse país. Eu acho que essa é a dúvida que surgiu desse seguidor, e eu acho que é muito importante que vocês compreendam isso, porque por isso que eu sempre digo para vocês da importância da gente conseguir, não é? Para muitas pessoas eu sempre falo isso, mas quem puder e tiver a possibilidade de adquirir a nacionalidade, seja da Espanha ou de Portugal, ou da descendência que tiver, isso é muito importante, porque facilita muito a vida da pessoa. Porque a partir do momento que você está aqui em algum desses países da União Europeia, você tem direito a essa livre circulação. Então, hoje em dia, eu poderia viver, sim, 3 meses em Portugal, 3 meses na Espanha, 3 meses na Itália, 3 meses em outro país da União Europeia que eu quisesse, porque a gente tem essa livre circulação. Agora, se eu fosse se eu viesse, não é melhor dizendo, diretamente do Brasil, como eu falei para vocês, e não tivesse a cidadania, eu só poderia viver, residir, não é? Que essa é a palavra correta, residir
nesse país, no caso seria a Espanha, e poderia vir para Portugal, sim, algum tempo, mas não dessa forma como eu fico. Então, era esse o ponto que eu queria esclarecer para vocês. Eu acho que essa dúvida, falar assim, dessa maneira, eu ainda não tinha falado com vocês, explicar essa diferença entre ter a residência, como adquire a residência, não é? A gente adquire a residência através de visto de trabalho, que nem a gente já falou, sobre visto de estudante, enfim. Mas a residência é uma coisa. Hoje em dia eu resido na Espanha, minha primeira residência é na Espanha e a minha segunda residência é aqui em Portugal. Então, e eu posso fazer isso, resumindo, não é? Eu posso fazer isso, por ter esse documento aqui que é tão importante, que muitas pessoas falam, como eu queria ter a cidadania europeia, e é verdade, de uma vez que você tenha, te abre uma porta imensa, porque permite que você possa estar em outro país, permite que você resida em outro país, mesmo que você não tenha nascido aí, porque você é um membro da comunidade europeia. Esse vídeo foi bem específico, foi bem um assunto bem delicado e um pouco mais técnico, mas eu acho que diante da pergunta que eu recebi desse seguidor, eu achei que seria de muita importância eu fazer para vocês esse vídeo e eu espero que tenha esclarecido as dúvidas que vocês tenham tido, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me escrever que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau!